quando Getúlio pega as ideias de Gilberto Freire, né, e cria a noção do bom mestiço, né, e do samba, da herança africana sendo aquilo que nos singulariza enquanto povo, o samba, o futebol como praticado pelos negros, o que Getúlio estava fazendo era uma revolução cultural ali, ele estava afirmando um povo que estava na lata de lixo. Eu tiro como incapaz de qualquer contribuição cultural, etc, etc. Isso, obviamente, não cria uma democracia racial entre nós, mas isso vai interditar o racismo explícito na esfera pública. Isso é extremamente importante para a gente entender os 100 anos seguintes e tal. Porque aí o que é que o Sérgio Buarque, a USP, etc., vai montar? Vai ser a usina de ideias. Não é só a USP, antes era o Instituto Histórico Geográfico de São Paulo, transformando o Bandeirante num protestante ascético, ou seja, São Paulo virou uma espécie de Massachusetts tropical. Então, toda a história desse pensamento é da elite ascendente de São Paulo, né? Se vendo como americana, olha, nós somos a modernidade, o futuro, etc. O atraso tem a ver com Portugal, com o Brasil tradicional, etc. Não conosco, nós somos o novo, etc, etc. O que é uma mentira, porque é exatamente a continuidade. A República Velha continua até hoje e tudo, mas é uma elite que vive do Estado. Né? É uma elite que já pegava o orçamento público, né, para bancar preços do café, num país miserável. Então, era todo, né? Quer dizer, é uma elite, né? Quer dizer, hoje em dia não produz um parafuso e só saqueia o povo. Saqueia o povo porque controla o Estado. O Estado é o negócio da nossa elite, no fundo. Né? Exatamente o contrário do que Raimundo Fauro disse. Né? E aí eu achei que era muito importante criticar isso. E a minha passagem de intelectual universitário para intelectual público foi exatamente em 2015. Eu estava no IPEA e você tinha petistas, obviamente, por essa herança, mas toda a direita organizada, né? Entende? Quer dizer, nesse míssil americano que foi a Lava Jato, junto com o Sérgio Moro, etc, etc. E ninguém sabia o que, quer dizer, o governo só apanhava, eu estava lá nessa época, só apanhava nas cordas, ninguém defendia, né? E aí eu tinha feito um livro sobre a tolice da inteligência brasileira, criticando exatamente isso, ou seja, esses caras são tidos como críticos da sociedade, no fundo são representantes de um liberalismo racista. Racista por quê? Nessa tese do Sérgio Buarque, que vai ser o cara mais importante, o cara mais influente, né? Quer dizer, todo mundo vai segui-lo, o que a imprensa vai bombardear a população há 100 anos é Sérgio Buarque. É extremamente importante a gente entender como essas ideias são, né? E ele vai criar o quê? Quando ele diz que o povo é corrupto, né? Não é o povo em geral que vai ser a interpretação, não vai ser de que né, é o povo de todas as classes, etc. Quem vai ser tido como corrupto, eleitor de corrupto, é o negro, o mestiço e o pobre. O branco, em São Paulo, nunca se... Até hoje, vocês sabem disso muito bem, até hoje não se vê como parte dessa gentinha mestiça e preta. Né? Entendeu? Aí então ficou o quê? Essa coisa da corrupção, né? Entende? Quer dizer, uma completa inversão absurda. Né? Entende? Você jogar o seu próprio povo, entende? Retirar a legitimidade, retirar autoconfiança. Um parênteses só para quem está acompanhando, eventualmente não entendeu, mas explica essa ideia do povo corrupto com a questão do homem cordial, que até hoje pensa que cordial é aquele um cara bacana. Não. Não. A tese do homem cordial é outra, né? A tese do homem cordial é outra. Expusesse um pouquinho, só para entender esse contexto que você está falando desse povinho que não presta, exatamente, que não somos nós. Exatamente isso. Qual é o grande problema da elite nacional? O sufrágio universal. Tá? Ponto. É ele que impede, eventualmente, algumas vezes, quer dizer, que se ponha que o povo possa pôr alguém interessado, quer dizer, que tem algum interesse enfim, com interesses populares, né? Até 1930 não havia grande necessidade desse tipo de legitimidade, porque a pessoa diz, o negro é um bicho. É um animal, obviamente ele não vota e tal. E a imensa maioria do povo era preta, investida. Então, estava resolvido. Né? Quando
quando Getúlio Vargas interdita o racismo, ou seja, o que é interditar o racismo? O racismo continua, a chama do racismo continua dentro do peito das pessoas, mas ela não pode expressar mais aquilo. Né? Então ela vai expressar de que modo? Porque ela continua lá. Né? Aí, quais são as ideias que vão mascarar o racismo racial? Produzir o mesmo efeito que o racismo racial produzia, contra exatamente as mesmas pessoas que antes eram discriminadas pelo racismo racial. É isso que mostra, evidentemente, que é uma simples máscara do racismo. Né? A classe média branca nunca teve nada contra a corrupção. E a gente pode fazer um experimento sociológico aqui. Né? Por exemplo, veja a reação da classe média branca no caso da corrupção filmada de Temer e Aécio. Lembra das malas? Nunca houve uma corrupção mais óbvia e tal. Não saiu nenhum branquinho histérico em nenhum lugar. Mas saiu com o Lula e Dilma milhões, como eu vi aqui. Né? Branquinhos histéricos, bem vestidos, quer dizer, os Jardins e a Jansul foi. Né? Entende? E aí você vai, no fundo, o que a classe média branca não quer é um negro na universidade. Ela não podia dizer isso. Não, eu sou contra, né? Pega mal, você ser contra oportunidade para parar e tal. Né? Então você diz, não, eu estou defendendo a moralidade pública. É isso que Sérgio Buarque deu, né? Quando ele define o povo. Né? Quer dizer, que estava lá na lata do lixo com o racismo racial. Foi afirmado pela coisa do bom mestiço do Gilberto Freire e foi entronizado no projeto de Estado por Getúlio Vargas. Né? Ele elevou-se. Né? Como você restitui esse cara à lata de lixo? Esse é o grande problema. Essa era a ideia. A elite de São Paulo, malignamente inteligente, né? A gente não tem só as fábricas e as fazendas de café. A gente tem todas as rádios, todos os jornais, as editoras são nossas, todo o poder simbólico é nosso. A gente precisa só das ideias agora. E aí a USP vai ser montada em 34. Em 36, Sérgio Buarque escreve Raízes do Brasil, já dizendo o quê? Né, que nós somos um povo corrupto, inconfiável. Por quê? Porque nós somos seríamos afetivos. Se reduz a corpo. Todo o oprimido vai ser reduzido a corpo, reduzido à animalidade. Né? Se você é só emoção, aí você não sabe mais quem é o seu né? Quer dizer, você dá a letra dura da lei para os seus inimigos e todos os favores pessoais, como se, Reinaldo, não houvesse um jeitinho americano, um jeitinho alemão, um jeitinho francês e tal. Então você idealiza povos, né? Entende? Onde as pessoas não decidem as coisas em termos emocionais, como se alguém que fosse filho ou sobrinho de alguém importante não tivesse a vida em todo lugar. Entende? Mas você cria um bicho para reduzir. E nessa ideia do homem cordial, para quem nos acompanha, né, de cordis, coração, quer dizer, é o homem que não separa direito a esfera do privado da esfera do público. Então ele mistura as coisas e de algum modo evidenciaria a sua incompetência para uma vida, digamos, pública, intelectual e tal, e tudo vira uma vida doméstica. Isso. Não, bom, primeiro eu sou teu fã, você sabe disso há muitos anos e leio seus livros, mas me permita testar alguns dos teus argumentos. Claro. Me permita ser alemão. Me permita ser alemão, exatamente. Germanicamente. Me permita testar, por representação dos nossos espectadores, alguns dos seus argumentos. A tua ideia de elite, né? A tua ideia de elite pressupõe uma engendração sofisticada e intelectualizada que se convola numa ação concertada para transformação ou preservação de estruturas sociais. Mas a elite que eu conheço não distingue premissa de primícia, Amala. A elite que eu conheço não leu porra nenhuma. Essa eu nunca tinha ouvido. Não distingue a premissa da primícia. Que é a Amala. A elite que eu conheço, sobretudo a elite do presente, né? Não há dúvida de que uma elite sofisticada criou a Universidade de São Paulo, de que a elite sofisticada
pensou esse país. Um dia. Né? Esse país que é, desde logo, uma iniciativa público-privada. Estudar na França e não em Dubai, né? É, exatamente. É uma iniciativa público-privada. Esse país foi colonizado por meio de capitanias hereditárias, ou seja, o rei Dom João III atribuiu larguíssimas propriedades de terra, porções de terra, para pessoas que sequer vinham, ou vieram ao Brasil. 1 ou 2 ou 3 vieram aqui, e quase todos se lascaram. Mas, ao fim e ao cabo, a pergunta que eu te faço é o seguinte, que elite é essa? Onde ela mora? Onde eles se encontram? Nós fomos lá no Palácio, no Rio de Janeiro, fomos convidados, então havia uma mesa lá para 36 pessoas, a elite carioca se reunia para conceber os desígnios do país. Mas isso acontece. Eu vejo essa elite do poder econômico agindo de uma maneira muito mais intuitiva do que racional, num contexto de quase que extrativismo, né? Num contexto de como tirar o máximo desse país. Claro, exatamente. E muito menos por meio de maquinações intelectuais, ou maquinações sofisticadas, ou maquinações brilhantes e mirabolantes. A elite que eu vejo nos teus livros é uma elite que pensa. A elite com a qual eu me deparo é uma elite que age instintivamente e de maneira até selvagem. Claro. Você está coberto de razão, eu acho. Qual das elites? Não, elite antes de tudo. Quem é elite aqui? É menos de 200 mil pessoas, junto com as suas famílias. Então, o que eu estou chamando elite não é dizer que são pessoas melhores ou mais capazes. É quem controla a sociedade. Né? Ou seja, então quem tem fazenda de soja, quem tem banco, quem tem rede de televisão, etc. Esse pessoal que eu estou... A rigor elite quer dizer os escolhidos, só que eles são escolhidos pelo processo econômico. Exatamente. O processo econômico seleciona. Exatamente isso. Exatamente isso. E esse pessoal manda. Né? Só acontece o que eles querem, ou seja, por conta disso eles são elite, né? Mas obviamente é um pessoal medíocre, extremamente medíocre do que a gente vê e tal, né? Entende? Não escrevem raízes, não escrevem raízes do Brasil definitivamente. Não, de modo algum. E você tinha pessoas que pensavam nessa época e tal, mesmo quem era conservador e tal, né? Você tem Roberto Simons, você teve Júlio de Mesquita, você teve gente que pensou o país de alguma maneira, né? Entendeu? E essas pessoas eram de um peso completamente distinto do que a gente está em jogo agora. Só que isso tudo foi montado não para desenvolver o país. A elite de São Paulo jamais teve esse compromisso. No fundo, ela queria o quê? Montar um discurso que garantisse agora a legitimidade para ela ter o poder político, social e cultural. Né? E vai ter. Ela vai conseguir, quer dizer, economicamente ela começa em 1870, mas a partir da derrocada de Vargas, você tem um domínio das ideias, né? Quer dizer, o processo de industrialização interna, etc. Né? Você vai ter aí, muito especialmente, as ideias que vão permitir que você construa o quê? Uma reprodução desses privilégios no decorrer do tempo, sem nunca houve uma ameaça para esse pessoal, né? E aí é muito importante essa questão das ideias, né? Porque aí você tem que explicar para as pessoas como é que elas são pobres no país rico.